Já tá tocando aqui, Tá. quando quiser começar a usar. Foi. Boa tarde, pessoal. Vou começar aqui agora. Meu nome é Gabriel, sou estudante de mestrado da filosofia e eu trouxe para apresentar hoje uma pequena parte da minha pesquisa, que é a parte mais técnica e metodológica da pesquisa, é sobre o materialismo histórico, que é a teoria marxista da história. E eu vou focar na parte metodológica, porque principalmente o que eu estudo é o marxismo analítico, que é uma vertente marxista que foca na filosofia analítica, e as principais discussões do marxismo analítico são metodológicas. Bom, para começar, só uma definição de materialismo histórico. O materialismo histórico ele tem duas teses centrais, são essas. A primeira diz que o nível de desenvolvimento das forças produtivas de uma sociedade explica o caráter das relações de produção dessa sociedade. Eu já vou explicar um pouco melhor isso. E a segunda diz que as relações de produção de uma sociedade, ou a base econômica, ou a estrutura econômica, esses termos designam a mesma coisa, explica o caráter da superestrutura política e jurídica dessa sociedade. As forças produtivas, o Marx vai definir elas como tudo aquilo que pode ser utilizado na produção material. Por exemplo, a força de trabalho humana é uma força produtiva, os meios de produção são forças produtivas, e até mesmo o conhecimento produtivamente aplicável é uma força produtiva. Então, as forças produtivas, elas são chamadas pelo Marx principalmente de materiais, mas elas também podem ter um elemento não material, que é o conhecimento humano. O Marx admite o conhecimento humano como sendo uma força produtiva. As relações de produção são relações de poder econômico. Por exemplo, a relação entre o capitalista e o proletário é uma relação de produção, porque o capitalista ele tem poder sobre a força de trabalho do proletário. A relação do capitalista com o meio de produção, ele tem posse do meio de produção, então é uma relação de poder. Então as relações de produção são entre indivíduos e forças produtivas. A primeira tese então diz que o nível de desenvolvimento das forças produtivas explica o caráter da estrutura econômica de uma sociedade. No livro A Miséria da Filosofia, o Marx diz que se a gente tem um moinho manual, a gente tem uma sociedade com o senhor feudal. Isso diz que o nível tecnológico vai determinar e explicar quais relações econômicas a gente vai ter. Mas se a gente tem um moinho a vapor, a gente tem o capitalista. Ou seja, a mudança de uma sociedade feudal para capitalista se deve principalmente pela mudança de nível tecnológico de uma para outra. Que é principalmente a primeira tese. Vai dizer que o nível tecnológico das forças produtivas explica o caráter das relações econômicas que a gente tem. Pegar para os dias de hoje, a gente vai dizer que a gente vive num capitalismo, principalmente porque a gente tem uma tecnologia extremamente avançada. A segunda tese diz que as relações de produção explicam as superestruturas política e jurídica. Essas teses são vistas principalmente na contribuição à crítica à economia política do Marx, no prefácio de 1859, onde o Marx expõe essas teses. É um texto canônico assim, para formular o que seria o materialismo histórico. A segunda tese vai dizer então que o Estado, a lei, é explicado em termos econômicos. É explicado, dado que a gente tem tais relações econômicas, a gente vai ter tais relações políticas e jurídicas. Bom, essas são as teses. Então, a primeira tese atribui primazia explicativa às forças produtivas sobre a estrutura econômica. A segunda tese atribui primazia explicativa à economia sobre a política e o direito. Mas isso faz surgir uma aparente inconsistência nas teses do Marx, porque o Marx ele reconhecia... Desculpa, eu já volto para aqui. É melhor explicar primeiro isso. O Marx reconhecia que as forças produtivas eram extremamente determinadas pelas relações de produção. E ele também reconhecia que a superestrutura ela tinha um controle extremo e efetivo sobre a base econômica. Então, a aparente inconsistência, como eu citei aqui, é como tu vai conciliar, dizer que A explica B, conciliar com a afirmação de que B exerce uma influência causal enorme sobre A. Parece que, dado que as relações de produção exercem uma influência causal enorme sobre as forças produtivas, seria mais natural a gente dizer que a economia explica as forças produtivas.
Dado que o Estado exerce uma influência causal enorme sobre a economia, seria mais natural dizer que o Estado explica como a economia é. Essa é a aparente inconsistência. Marx diz que a economia explica o Estado, mas o Estado, ele causa e determina boa parte de como vai ser a economia. Então, muitos críticos vão dizer que isso é refutante, o materialismo histórico deve ser considerado falso, e o Marx tem afirmações contraditórias. Bom, o que os autores marxistas analíticos que eu estudo vão tentar resolver essa aparente inconsistência dizendo que a explicação funcional, ela resolve essa inconsistência. A explicação funcional é o seguinte: todos nós usamos explicação funcional diariamente, é um tipo de explicação. Por exemplo, quando a gente diz por que existem preconceitos sociais e alguém responde dizendo porque eles ajudam a manter uma ordem de poder. A gente está explicando a presença e a existência de preconceitos sociais numa sociedade em referência aos efeitos que esse preconceito traz. Então, a explicação funcional é explicar algo em referência aos efeitos que esse algo traz. Se alguém pergunta por que o Estado existe ou por que ele é do modo como é, e a gente diz ele existe porque ele consolida a estrutura econômica, porque ele consolida uma estrutura de dominância, a gente está operando aqui uma explicação funcional. Está explicando o Estado em referência às funções que ele exerce. Então, os autores que eu trago, que eu estudei, que é principalmente J.A. Cohen e John Elster, eles vão dizer que são marxistas analíticos. Eles vão dizer que a explicação funcional ela é inerente ao marxismo, é inerente ao materialismo histórico, e essa inerência se deve ao fato de que, sem ela, a aparente inconsistência que eu citei antes é insolúvel. Não tem como resolver essa aparente inconsistência sem apelar para a explicação funcional. Então vai ser o seguinte: a aparente inconsistência, de novo, era como a economia pode explicar a política, se é a política que determina fortemente a economia. A explicação funcional vai surgir como a solução. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte: tudo bem, o Estado ele determina fortemente como é a economia. A gente explica a economia muito apelando para o poder estatal, para as leis. Mas o Estado só existe porque ele é capaz de determinar fortemente a economia. Ele só existe porque ele é capaz de ter essa influência causal. A explicação funcional como que dá um passo para trás e consegue atribuir de novo a primazia explicativa à economia. Mesma coisa forças produtivas. As forças produtivas elas têm primazia explicativa sobre as relações de produção, mas são as relações de produção que determinam causalmente de maneira muito forte as forças produtivas. O Marx vai dizer: isso não é inconsistente porque ele explica funcionalmente as relações de produção. A gente só tem as relações de produção que tem porque elas são capazes de exercer uma influência causal muito forte sobre a economia. Então, de novo, a inconsistência era como explicar, dar primazia explicativa a A em relação a B, sendo que B exerce uma influência causal muito forte sobre A. A explicação funcional surge dizendo que é possível fazer isso, contanto que a gente explique B nos termos dessa influência causal. Então, uma discussão metodológica. Acho que eu tenho tempo ainda. Tem 8 minutos, 8 minutos. Tá. E o grande problema aqui é que, se a gente aceita esses resultados, o marxismo e o materialismo histórico principalmente, ele vai ser extremamente dependente da explicação funcional. O Cohen vai dizer: se a explicação funcional for inadequada, o materialismo histórico é inadequado. O contrário não segue. Se o materialismo histórico é inadequado, não segue que a explicação funcional seja inadequada. Mas dado que, para o materialismo histórico ser válido, ele depende de uma metodologia específica de explicação, então é necessário, com todas as forças, defender essa metodologia e dizer que ela é válida. O grande problema é o seguinte: existem muitos críticos dessa metodologia. Na biologia, essa metodologia é aceita, amplamente aceita. Por quê? A gente explica, por exemplo, se alguém pergunta por que as girafas têm pescoços longos, a gente vai dizer porque esses pescoços longos conferiram uma vantagem na adaptação reprodutiva das girafas. O pescoço longo surge com uma variante por meio da variação aleatória. A seleção natural ela opera favorecendo as variantes mais funcionais. Então a gente vai explicar a presença de pescoços longos nas girafas apelando para a função que eles têm. Mas a biologia conta com o mecanismo da seleção natural.
Os críticos da explicação funcional vão dizer que nas ciências naturais a gente não tem nenhum análogo a um mecanismo que possa selecionar as coisas mais funcionais. Então, até que a gente possa especificar um mecanismo análogo à seleção natural para a sociedade, a explicação funcional seria inválida e o materialismo histórico seria inválido. Então, o trabalho que metodológico materialista histórico tem que fazer nos dias de hoje é justamente ou dar um jeito de substituir a explicação funcional que o Cohen vai argumentar que é impossível. Sem explicação funcional a gente não consegue defender o materialismo histórico, ou a gente vai ter que encontrar um mecanismo análogo à seleção natural que consiga dar legitimidade para as explicações marxistas funcionais. Bom, é isso. Para perguntas. Por favor. A luta de classes não é esse motor? Isso tem o livro do Cohen que eu estudei é Teoria da História de Karl Marx. Tem um capítulo quase inteiro que ele trata da luta de classes. E ele vai dizer que aquelas duas teses centrais, por exemplo, do materialismo histórico, não citaram a luta de classes. É verdade. E o Marx, no começo do Manifesto Comunista, ele vai dizer a luta de classes é o motor da história humana até os dias de hoje. Mas o Cohen vai argumentar o seguinte: a luta de classes é um processo secundário da história para o Marx. Pode ser contraintuitivo para o nosso senso comum do Marx, só que boa parte do capítulo ele vai argumentar assim, vai dizer que a luta de classe é um processo que ajuda a substituir uma estrutura econômica pela outra, quando a estrutura econômica ela se torna antiquada para desenvolver as forças produtivas, a luta de classe surge no palco da história. E por meio de luta de classe a gente tira uma classe dominante, coloca outra, que representa novas relações de produção. Então a luta de classe ela é um motor da história, mas é um motor imediato. As causas subjacentes da história, o Marx vai dizer, é o desenvolvimento produtivo. A luta de classe ela não é capaz de ter uma primazia explicativa na história, e sim é o desenvolvimento produtivo. Por quê? Porque a luta de classe é constante na história, mas a classe que vai vencer, o Marx vai dizer, vai vencer a classe que vai representar as relações de produção mais funcionais para o nível de desenvolvimento produtivo da época. Por exemplo, por que o capitalismo surgiu exatamente no momento que surgiu? O Marx vai dizer, porque as forças produtivas permitiam o capitalista de ser a figura dominante da economia. Não é uma luta de classe que decidiu isso, é o nível de desenvolvimento das forças produtivas. Então, sim, a luta de classe ela é um motor que a gente vai ter que apelar para explicar a história, mas vai ser um motor secundário. E motor não é mecanismo, então a gente não vai poder explicar as teses funcionais em referência à luta de classe. A gente precisa de um mecanismo de seleção, que nem a seleção natural na biologia. Não sei se ficou claro. Vai, por favor. Eu ia começar a fazer uma pergunta, mas aí eu vi que meio que estava indo na direção da minha pergunta, mas eu ia começar no início da sua fala a perguntar como é que o marxismo analítico lidaria com a questão da sobredeterminação da superestrutura sobre a infraestrutura. E me parece que isso envolve, só que claro, sem apelar para essa interpretação de uma explicação funcional, uma ideia de retroalimentação. Uhum. Porque, bom, se eu tenho um determinismo, mas do outro lado eu tenho uma afirmação que afirma um outro determinismo, na verdade eu tenho dois determinismos e eu tenho uma ideia. Claro, isso é sobretudo a partir de uma ideia de cibernética, né? E teoria de sistemas aplicada a essa. Eu não sei se alguém já fez essa leitura, mas é pelo menos uma tendência que eu tenho a pessoalmente ver essa questão. Ao mesmo tempo, eu poderia aplicar a explicação funcional também sobre essa ideia de retroalimentação. Porque daí sobre uma das determinações eu faria uma leitura funcional e sobre a outra também. Mas eu acho que ao mesmo tempo eu posso ter uma leitura de retroalimentação sem ter essa leitura de explicação funcional. Não sei se tem alguém no marxismo analítico que tentou pensar por essa questão de uma retroalimentação. Esse termo sobre a determinação é um termo do Althusser, né? Eu não sei quem tem um termo, mas eu sei que eu ouvi assim, de ouvir as pessoas usarem. É um termo, por exemplo, o marxismo analítico ele surge como reação ao marxismo ocidental. O Althusser é a grande figura do marxismo ocidental, junto com Lukács, entre outros. Então rejeitam num termo abrangente, guarda-chuva de marxismo ocidental. Né? Eles rejeitam termos que eles dizem que é confuso. Bem no sentido da filosofia analítica, rejeitar termo que é obscuro, e esse é um que eles rejeitam. Mas
A explicação da infraestrutura da superestrutura pela infraestrutura, eles vão explicar de dois modos. A explicação funcional mesmo, dizer a gente tem a superestrutura que tem porque ela é funcional para a infraestrutura, mas eles vão explicar também com o que eles chamam de explicação intencional, que é especialmente a teoria da escolha racional. Eles pegam das ciências políticas a teoria da escolha racional e aplicam no marxismo, dizendo a gente tem um monte de atores racionais que querem uma produção próspera. E se eles querem uma produção próspera, eles vão escolher relações econômicas que contribuem para uma produção próspera, e já que eles são racionais, eles também vão escolher uma superestrutura que contribui para manter tudo isso funcionando, sabe? Então eles vão explicar principalmente através de atores racionais. Eles vão dizer a sociedade é composta por agentes racionais que querem uma economia próspera, então vão escolher uma política que contribua para isso. Eles vão adotar o que se chama nas ciências políticas de individualismo metodológico, que vai explicar todos os fenômenos da sociedade por meio do comportamento dos indivíduos. É o que vem do Weber, é muito famoso nas ciências políticas, e o marxismo analítico surge pegando os paradigmas das ciências políticas e adotando para ele. Então ele vai explicar a superestrutura, a determinação de uma por outra, por meio do comportamento dos indivíduos. E aí é interessante porque esse elemento individual teria um elemento, digamos, micro, né? Sim, do micro para o sociedade macro. mais com esse elemento mais cultural, simbólico, tem uma escolha, né, racional. Ao mesmo tempo é interessante porque envolve uma ideia de uma finalidade, porque tem uma ação racional conforme fins, né? Obrigado. Capaz? Tem 3 minutos e meio. Alguém tem alguma dúvida, por favor, Nicolas? Duas perguntas, na verdade, mas são breves. Eu não sei, eu não estou muito familiarizada com o debate do marxismo analítico, com o confronto entre o Cohen, acho que o Elster, toda aquela galera. Mas eu queria perguntar se esses autores se comprometem com uma interpretação do materialismo histórico, da filosofia da história do Marx, que firma compromisso com a ideia de uma sucessão necessária de modos de produção, digamos, com um progresso necessário do modo de produção antigo, baseado na produção de escravos, passando pelo modo de produção feudal e culminando então com o capitalismo. Eu queria perguntar se existe essa necessidade teológica sendo afirmada como um corolário desse postulado do desenvolvimento das forças produtivas. E em segundo lugar, também na mesma chave, eu gostaria de perguntar como se posiciona em relação a algumas leituras mais recentes sobre a concepção de história do Marx, que pegando sobretudo talvez uma ideia de história que está sendo implicitamente desenvolvida nos Grundrisse, no Capital e ao longo da crítica da economia política, esses autores argumentam que talvez o Marx teria abandonado a ideia de uma filosofia abrangente da história e direcionado a sua teoria, digamos, uma reconstrução imanente ao modo de produção capitalista. De maneira que, por exemplo, essa tendência ao desenvolvimento das forças produtivas passaria a ser explicada através do mecanismo de extração de mais valor relativo do capital, que se funda, então, na inovação técnica constante e progressiva. Era isso. São perguntas complexas. 1 minuto e meio. Tá, sobre a primeira pergunta, depois do livro do Cohen, que ficou popular na filosofia de língua inglesa, chamaram a versão dele de determinismo tecnológico, realmente atribuindo um determinismo para ele. Só que ele, no livro, numa nota de rodapé, ele nega isso. Ele vai dizer que ele considera os seres humanos racionais. Então, sendo racionais, em alguma medida o comportamento é previsível. Ele vai dizer se as relações feudais elas bloqueiam o desenvolvimento produtivo, é previsível tu dizer que elas vão em uma hora ou outra acabar, porque os seres humanos são racionais e eles não vão manter algo que atrapalhe a vida deles. Mas determinismo eles não se compromete, não. Mas realmente dá a impressão de ser determinista, mas ele vai dizer, em última instância, é contingente. Mas dado que os seres humanos são racionais, é muito provável que aconteça uma sequência histórica de modo de produção etapista mesmo. Sim. E sobre o segundo caso, eu não sei exatamente a qual bibliografia está citando. Principalmente o Postone, o Michael Heinrich, e esses autores mais associados às novas leituras alemãs, aqui no Brasil também o Rui Fausto. Sim. Ele vai escrever um ensaio extenso sobre a apresentação da história dos gregos.
Infelizmente eu não li nada deles, mas muitos marxistas analíticos eles atacam Cohen, que é a interpretação ortodoxa dele, também dizendo que o próprio Marx, depois do prefácio de 1859, ele abandonou essa teoria. E foi uma teoria geral da história e no Capital ele já não aplicava ela. Então faz muito sentido mesmo dizer que essa teoria ela foi esboçada pelo Marx e ele mesmo declarou a morte dessa teoria nas obras posteriores ao prefácio de 59. Só por curiosidade, quais autores do marxismo A analítico gente também? tá sem Acabou o tempo. Desculpa. Acabou. A gente conversa depois.